Desde os tempos antigos, histórias de paixão, desejo e transgressão têm fascinado e advertido a humanidade. Prepare-se para embarcar em uma jornada através das páginas da história mais antiga e influente do mundo, a Bíblia. A seguir, os 7 pecados sexuais mais chocantes da Bíblia. É mais do que um vídeo. É um convite para explorar os recantos mais sombrios do coração humano e as consequências eternas que podem advir de nossas escolhas, e refletirmos juntos por quais caminhos a humanidade está andando e, principalmente, quais as consequências eternas de nossos atos temporais. Neste documentário revelador, desvendaremos os 7 pecados sexuais que abalaram os alicerces dos céus e ecoaram através dos séculos. Desde a sedução no Jardim do Éden até as cidades condenadas de Sodoma e Gomorra, cada história é um espelho de nossas próprias lutas e tentações. Mas não é apenas sobre queda, é também sobre redenção. Através dos ensinamentos de Jesus Cristo, há esperança para a cura e transformação, mesmo para aqueles que se desviaram mais. Então, se você está procurando por sabedoria antiga que ressoa até hoje, ou por insights sobre como viver uma vida de santidade e pureza, você não vai querer perder este vídeo. E lembre-se, estas não são apenas histórias, são advertências e lições que podem mudar sua vida, dos seus amigos, familiares e seus irmãos na fé. Antes de iniciarmos nossa jornada sagrada, gostaria de dar as boas-vindas a você que está aqui pela primeira vez e a você que é nosso inscrito e apoiador do canal. A presença de todos vocês aqui é muito importante para nós, pois o nosso canal tem a missão de evangelizar. Temos um compromisso com você que nos assiste. Nossos conteúdos são cuidadosamente elaborados para que você edifique a sua fé, trazendo conhecimento através de vídeos e ilustrações. E faço um convite especial a você. Se ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se agora no canal. Clique no sininho para receber notificações de nossos vídeos mais recentes e compartilhe este vídeo com todos que você conhece. Juntos, podemos explorar as verdades eternas e encontrar o caminho para uma vida mais plena e abençoada. Nosso canal se diferencia-se dos demais e lhe convido a estar conosco e acompanhar os comentários de nossos irmãos e irmãs que também podem provar o que dizemos. Agora prepare-se, pegue seu caderno de anotações ou seu bloco de notas e vamos imergir neste mar de conhecimento juntos. A cortina está prestes a se levantar e as histórias que estão por vir são tão intensas quanto a vida mesma. São relatos de paixão e transgressão, de queda e redenção. Eles nos desafiam a olhar além do véu da tentação e a encontrar a força para resistir, para escolher um caminho de santidade e pureza, guiados pela mão de Jesus Cristo. Este é o momento de abrir os olhos, de ficar alerta e de aprender com aqueles que vieram antes de nós. Pois como está escrito, aquele pois que pensa estar em pé, olhe não caia. 1 Coríntios 10, 12. Pecado número 1. Homossexualidade. Ao abrirmos as páginas da Bíblia, encontramos passagens que têm sido debatidas ao longo dos séculos. Uma dessas questões é a visão bíblica sobre a homossexualidade. No Antigo Testamento, no livro de Levítico, capítulos 18 e 20, encontramos versículos que são frequentemente citados neste debate. Levítico 18, versículo 22 e Levítico 20, versículo 13, descrevem a prática homossexual como uma abominação. Avançando para o Novo Testamento, o apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, capítulo 1, versículos 26 a 27, discute o que ele vê como consequências da homossexualidade, descrevendo-a como uma paixão desonrosa e uma troca natural por relações contrárias à natureza. É importante notar que esses textos têm sido interpretados de várias maneiras ao longo do tempo, e a discussão sobre eles continua relevante nos dias de hoje.
Alguns argumentam que os textos devem ser entendidos no contexto cultural e histórico em que foram escritos, enquanto outros defendem que os ensinamentos são atemporais. O que não podemos negar é que o tema é complexo e multifacetado. Em um mundo onde a igualdade e a justiça são cada vez mais valorizadas, como podemos olhar para essas escrituras? Como podemos aplicar os princípios de amor, misericórdia e justiça, que também são centrais na mensagem bíblica? Essas são perguntas que não têm respostas fáceis, mas são essenciais para a nossa compreensão da fé e da vida em comunidade. Exploramos juntos esses temas no intuito de que você, irmão e irmã, reflita sobre como os ensinamentos antigos devem ser vividos em um mundo moderno, sempre lembrando que o diálogo e a compreensão mútua são a chave para construir pontes e não muros. Para evitar cair em tentações consideradas pecaminosas, a Bíblia aconselha a busca pela santidade, através da obediência aos seus ensinamentos e a prática de uma vida que esteja em harmonia com os princípios divinos. Isso inclui a renúncia a práticas sexuais que são vistas como imorais ou impuras, segundo as Escrituras. A Bíblia também fala sobre a redenção e a possibilidade de purificação através do arrependimento e da fé em Jesus Cristo. Em várias passagens, é enfatizado que todos os pecados podem ser perdoados quando há um retorno sincero a Deus e um compromisso com uma vida transformada. Essa visão bíblica sobre a homossexualidade e suas consequências espirituais é parte de um conjunto mais amplo de ensinamentos sobre moralidade e comportamento que são encontrados ao longo das Escrituras. É importante para os cristãos estudar esses textos e buscar compreender como eles se aplicam à vida e à fé contemporâneas. A Bíblia, em diversos trechos, condena as relações entre pessoas do mesmo sexo, argumentando que tais práticas estão em desacordo com a vontade de Deus. Por exemplo, no livro de Levítico, capítulo 18, versículo 22, é dito: "Não te deitarás com varão, como se fosse mulher, é abominação." Essa passagem e outras semelhantes ao longo das Escrituras sustenta a visão de que a homossexualidade é considerada uma transgressão moral perante os olhos divinos. Quanto às consequências desses pecados para a nossa alma, a Bíblia nos adverte sobre o afastamento de Deus e a separação espiritual que o pecado pode causar. Em Romanos capítulo 1, versículo 27, é mencionado que as práticas homossexuais são contrárias à natureza e resultam em receberem em si mesmos a devida recompensa do seu erro. Isso sugere que persistir em pecados, incluindo a homossexualidade, pode levar à alienação espiritual e à falta de comunhão com Deus. É importante ressaltar que essa reflexão não visa a condenação ou julgamento das pessoas, mas sim a compreensão dos princípios bíblicos que orientam a vida cristã. A mensagem central do cristianismo é a do amor e da redenção através de Jesus Cristo. Portanto, é fundamental acolher aqueles que lutam com sua orientação sexual com amor e compaixão, oferecendo apoio emocional e espiritual para que possam encontrar o caminho da reconciliação com Deus. Neste contexto, é essencial promover o diálogo aberto e respeitoso, buscando compreender as diferentes perspectivas e experiências de vida. Afinal, todos somos seres humanos em busca de significado e pertencimento, e é através do amor e da aceitação mútua que podemos construir uma comunidade verdadeiramente inclusiva e compassiva, inspirada nos ensinamentos de Cristo. Que possamos juntos buscar a verdade e a reconciliação, guiados pelo amor e pela sabedoria das Escrituras. Pecado número 2: adultério e infidelidade. A Bíblia nos ensina que o casamento é uma instituição sagrada, um reflexo do amor sacrificial que Deus tem pela Igreja. É um amor que se entrega, que se sacrifica, que se doa sem reservas. E é esse amor que é chamado a ser o alicerce dos nossos casamentos.
Em um mundo onde as tentações são muitas e os desafios são constantes, a Bíblia nos convida a olhar para o nosso cônjuge com olhos de amor e compromisso. O adultério, uma traição a esse compromisso, é claramente proibido nas Escrituras. É um ato que não apenas quebra a confiança, mas também fere o coração de Deus. A Bíblia nos chama a cultivar um relacionamento profundo e amoroso com nosso cônjuge, a construir uma parceria que seja fonte de força, apoio e crescimento mútuo. Pecado número 3, fornicação. A fornicação, ou seja, o envolvimento em relações sexuais antes ou fora do matrimônio, também é condenada pela Bíblia. Vivemos em uma época em que a sexualidade é frequentemente desvinculada do compromisso e do amor verdadeiro. Mas para nós, seguidores de Cristo, é importante levar a sério o ensinamento bíblico da pureza sexual. É um chamado para viver de maneira diferente, para honrar nosso corpo e nosso espírito, e para buscar relacionamentos que reflitam a santidade e o amor de Deus. Este pecado abominável, que tem envenenado as mentes e corações de muitos, é uma armadilha mortal que o diabo utiliza para seduzir os inocentes e afastá-los do caminho da retidão. A fornicação é uma chaga maligna que corrompe a santidade do matrimônio, desrespeita os desígnios divinos e lança as almas desprevenidas em um abismo de escuridão e desespero eterno. Aqueles que sucumbem à tentação da fornicação estão brincando com fogo, pois estão desafiando a ira divina e trilhando um caminho de destruição espiritual. Neste momento de reflexão, convido você, ouvinte, a pensar sobre como esses ensinamentos se aplicam à sua vida. Como você pode fortalecer seu casamento ou seus relacionamentos? Como você pode viver de maneira que honre a Deus e inspire outros a fazer o mesmo? Em um mundo que muitas vezes parece ter esquecido o valor da fidelidade e da pureza, como você pode ser um exemplo de amor verdadeiro e compromisso genuíno? Pecado número 4. Masturbação. Irmãos e irmãs, agora vamos adentrar em um tema que, embora seja muitas vezes tabu, é essencial ser abordado à luz dos ensinamentos cristãos: a masturbação. É importante compreender como essa prática se relaciona com os preceitos da fé e como podemos refletir sobre ela à luz das Escrituras. A masturbação é vista como uma prática solitária que pode levar ao uso egoísta do corpo, o que vai contra os ensinamentos de Cristo sobre pureza de pensamento e ação. Quando nos entregamos a essa prática, estamos nos colocando no centro de nossas próprias gratificações, em vez de buscar a vontade de Deus para nossas vidas. Isso desafia diretamente o chamado à santificação, que nos chama a viver em conformidade com os valores do reino de Deus. Ao nos envolvermos na masturbação, muitas vezes somos levados a fantasias sexuais que alimentam a luxúria e o desejo, em contradição com os ensinamentos de Cristo sobre pureza e castidade. Jesus nos exorta a controlar nossos pensamentos e desejos, direcionando-os para o que é justo e bom aos olhos de Deus. Portanto, ao nos entregarmos a práticas que alimentam a luxúria, estamos nos afastando da vontade divina para nossas vidas. Como cristãos, somos chamados a dedicar nossos corpos a Deus e tratá-los como templos do Espírito Santo. Isso significa honrar nosso corpo e nossos impulsos sexuais de acordo com os princípios estabelecidos por Deus em Sua palavra. A masturbação vai contra esse princípio, pois coloca o prazer pessoal acima da santificação do corpo como instrumento para glorificar a Deus. Além disso, a prática da masturbação vai contra o princípio de controlar o corpo de maneira santificada e honrosa. Ao nos entregarmos a impulsos sexuais sem controle, estamos nos afastando da disciplina e autocontrole que são características fundamentais da vida cristã. Em vez de permitir que nossos desejos dominem nossas ações, devemos buscar a orientação do Espírito Santo para vivermos em conformidade com a vontade de Deus.
Portanto, é essencial que, como cristãos, reflitamos sobre a prática da masturbação à luz dos ensinamentos de Cristo, buscando viver em santidade e pureza diante de Deus. Somente assim poderemos honrar nosso corpo como templo do Espírito Santo e viver uma vida que glorifique a Deus em todas as áreas. Pecado número 5. Sensualidade e exibicionismo. Vamos agora refletir sobre como algumas plataformas digitais, como as redes sociais desse ramo e a exposição gratuita no Instagram, podem nos expor à tentação da masturbação e como isso afeta não apenas nossa vida espiritual, mas também a dignidade das pessoas envolvidas. Plataformas semelhantes facilitam o acesso à pornografia e conteúdo adulto, muitas vezes apresentando mulheres em situações de exploração sexual. Essas plataformas criam um ambiente propício para a tentação da masturbação, oferecendo estímulos visuais que alimentam a luxúria e o desejo egoísta. Além disso, a pornografia gratuita no Instagram e em outras redes sociais normaliza a objetificação sexual das mulheres, promovendo uma visão distorcida do corpo humano e das relações interpessoais. É importante reconhecer que o envolvimento com esse tipo de conteúdo não apenas nos distancia dos ensinamentos de Cristo sobre pureza e santidade, mas também contribui para a degradação e exploração das pessoas envolvidas. Muitas vezes, as mulheres que participam dessas plataformas são incentivadas a se expor de maneira inadequada em busca de dinheiro e reconhecimento, perdendo assim sua dignidade e autoestima. Para evitar cair na tentação da masturbação através das redes sociais, é fundamental exercer disciplina e autocontrole sobre nossos hábitos de navegação na internet. Devemos ser seletivos em relação ao conteúdo que consumimos, evitando deliberadamente aquelas plataformas que promovem a pornografia e a exploração sexual. Além disso, é importante buscar formas saudáveis de entretenimento e comunicação que não comprometam nossa integridade moral e espiritual. É também necessário refletir sobre o impacto que nosso consumo de conteúdo digital pode ter na vida das outras pessoas, especialmente daquelas que são vulneráveis à exploração e ao abuso. Devemos ser conscientes do poder que temos como consumidores e agir de maneira ética e responsável em relação ao conteúdo que apoiamos e compartilhamos nas redes sociais. Portanto, cabe a cada um de nós buscar formas de resistir à tentação da masturbação e da pornografia online, cultivando uma vida espiritual saudável e comprometida com os valores do Evangelho. Que possamos ser agentes de transformação em meio a uma cultura digital que muitas vezes nos expõe à degradação e ao pecado, buscando viver de acordo com os princípios de amor, pureza e respeito mútuo ensinados por Cristo. Pecado número 6. Prostituição. Irmãos e irmãs, vamos agora abordar um tema delicado, porém crucial para nossa reflexão à luz dos ensinamentos bíblicos, a prostituição. Este é um assunto que, infelizmente, ainda permeia nossa sociedade e precisa ser abordado com seriedade e compaixão. A prostituição é condenada nas Escrituras por ser um pecado sexual que desonra o corpo e envolve exploração e abuso. Quando uma pessoa se envolve na prostituição, está colocando seu corpo e sua dignidade em risco, desrespeitando a si mesma e desonrando o compromisso com o Senhor. A Bíblia nos ensina que devemos tratar nossos corpos como templos do Espírito Santo, e a prostituição vai contra esse princípio fundamental. Unir o corpo a uma prostituta é uma grave desonra ao compromisso com o Senhor. A relação sexual deve ser vivida dentro do contexto do casamento, como uma expressão de amor e compromisso entre um homem e uma mulher diante de Deus. A prostituição distorce esse propósito divino, transformando o ato sexual em uma transação comercial desprovida de amor e respeito mútuo. Além disso, a prostituição é retratada como um símbolo de infidelidade espiritual na Bíblia.
Em diversos trechos das Escrituras, a relação entre Deus e seu povo é comparada a um casamento, e a prostituição é vista como uma traição a esse compromisso sagrado. Quando nos envolvemos na prostituição, estamos traindo não apenas a nós mesmos, mas também nossa relação com o Criador. As consequências da prostituição vão além da condenação espiritual e incluem também repercussões psicológicas e sociais. Muitas pessoas envolvidas na prostituição sofrem com traumas emocionais, baixa autoestima, dependência química e outras questões de saúde mental. Além disso, a prostituição perpetua um ciclo de exploração e abuso, afetando não apenas os indivíduos diretamente envolvidos, mas também suas famílias e comunidades. É fundamental que a Igreja não apenas condene a prostituição, mas também ofereça apoio e caminhos de recuperação para aqueles envolvidos nessa prática. Devemos acolher com amor e compaixão aqueles que estão lutando com essa questão, oferecendo-lhes ajuda prática, aconselhamento espiritual e oportunidades de restauração e redenção. Somente assim poderemos cumprir o mandamento de amar ao próximo como a nós mesmos e contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e compassiva. Pecado número 7. Incesto. O pecado do incesto é um assunto que, infelizmente, ainda ocorre em algumas famílias e precisa ser discutido com seriedade e compaixão. O incesto é condenado pela Bíblia, com exemplos como o trágico caso de Amnon e Tamar, narrado no Antigo Testamento, onde a luxúria de Amnon o levou a cometer um terrível ato de violência sexual contra sua própria irmã. Outro exemplo é o de Ló e suas filhas, que em um momento de desespero e falta de discernimento, se envolveram em relações incestuosas após a destruição de Sodoma e Gomorra. A prática do incesto tem severas consequências sociais e espirituais. Além do trauma emocional e psicológico para os envolvidos, o incesto viola os princípios divinos estabelecidos para as relações familiares e desrespeita a santidade do vínculo familiar. Isso pode gerar ciclos de abuso, disfunções familiares e impactos negativos duradouros nas vidas das pessoas envolvidas. Como seguidores de Cristo, devemos viver vidas de santidade e respeitar os planos divinos para nossas relações. A Bíblia nos ensina a honrar nossos pais e a valorizar o papel da família como instituição sagrada criada por Deus. Portanto, devemos repudiar qualquer forma de incesto e buscar viver de acordo com os princípios de amor, respeito e pureza estabelecidos por Cristo. A Igreja deve ser um espaço seguro para buscar ajuda e cura para aqueles que foram vítimas de incesto ou que lutam com questões relacionadas a esse pecado. Devemos oferecer apoio emocional, aconselhamento pastoral e recursos para auxiliar na recuperação e restauração das vidas afetadas. O poder curativo de Cristo pode trazer esperança e transformação para aqueles que foram machucados pelo incesto, permitindo-lhes encontrar perdão, cura e libertação. É nosso dever proteger nossas famílias de práticas que desonram a Deus e destroem os fundamentos familiares. Devemos estar vigilantes e alertas contra qualquer forma de abuso ou exploração dentro de nossos lares, buscando promover um ambiente de amor, respeito e segurança para todos os membros da família. Que possamos, como seguidores de Cristo, ser agentes de cura, reconciliação e restauração em meio a um mundo marcado pelo pecado e pela dor. Caros irmãos e irmãs, agora vamos refletir sobre a importância da transformação pessoal e espiritual em nossa jornada de fé, buscando viver de acordo com os padrões divinos estabelecidos nas Escrituras Sagradas. Devemos nos transformar pela renovação da mente, pensando, agindo e vivendo de maneiras que glorifiquem a Deus e reflitam o caráter de Cristo. Isso significa abandonar os padrões do mundo e abraçar os valores do reino de Deus, buscando viver em amor, santidade e retidão.
Com a ajuda do Espírito Santo, o suporte da comunidade de fé e o compromisso com a palavra de Deus, podemos crescer em santidade. O Espírito Santo nos capacita a vencer o pecado, a resistir às tentações e a crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Além disso, o apoio e encorajamento da comunidade de fé são essenciais para a nossa jornada espiritual, nos fortalecendo nos momentos de fraqueza e nos incentivando a perseverar na busca por uma vida que agrade a Deus. A igreja deve ser um farol de esperança e luz, demonstrando amor, compaixão e estendendo a mão aos necessitados. Devemos ser ativos na comunidade, buscando servir aos outros e compartilhar o amor de Cristo com aqueles que estão ao nosso redor. Isso inclui cuidar dos necessitados, acolher os excluídos e proclamar o evangelho da salvação a todos os perdidos. A jornada espiritual é pessoal e única para cada indivíduo, mas é encorajado buscar relacionamentos autênticos com outros crentes, participar de estudos bíblicos e envolver-se em práticas espirituais que fortaleçam a fé e a compreensão das Escrituras. Ao nos conectarmos com outros irmãos em Cristo, podemos aprender uns com os outros, crescer juntos na fé e encontrar apoio mútuo para enfrentar os desafios da vida cristã. Portanto, que possamos nos comprometer com uma vida de transformação e santidade, buscando viver de acordo com os padrões divinos e sendo instrumentos de amor e graça neste mundo. Que possamos ser luzes que brilham nas trevas, refletindo o amor e a verdade de Cristo a todos os que nos cercam. Que possamos lembrar que, apesar dos desafios e tentações que enfrentamos, somos chamados a buscar constantemente a transformação pessoal e espiritual, vivendo de acordo com os padrões divinos e refletindo o amor e a graça de Cristo em nossas vidas. Lembrem-se de que não estamos sozinhos nessa jornada. Temos o apoio do Espírito Santo, a comunhão da Igreja e o poder da Palavra de Deus para nos guiar e fortalecer em nossa caminhada de fé. Portanto, vamos nos encorajar uns aos outros, amparar os necessitados, compartilhar o Evangelho e continuar crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você gostou deste conteúdo e deseja acompanhar mais reflexões e mensagens inspiradoras, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Comente abaixo qual dos 7 pecados que mais lhe chamou a atenção e que você tem mais dificuldade em largar. Deixe o seu nome e de qual região do Brasil você está falando e vamos juntos criar uma corrente de oração com esses nomes para que vocês sejam curados e libertados deste mal. Combinados? Vamos juntos criar um espaço de debate e ajuda mútua entre irmãos e semelhantes. E convide seus amigos e familiares a acompanharem os nossos vídeos, compartilhe os mesmos com eles, para que mais pessoas sejam abençoadas com estes e outros vídeos. Seu apoio, caro amigo, irmão e irmã, é fundamental para podermos continuar juntos, edificando a fé de todos, pois eu também aprendo com vocês. Com cada comentário, cada curtida, encorajam toda a nossa equipe a continuar produzindo vídeos para vocês. Juntos, podemos continuar crescendo e impactando vidas para a glória de Deus. Que infinitas bênçãos possam recair sobre cada um de vocês. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.